Capítulo 24. Preocupações de Ferguson. O Vitória, amarrado a uma árvore solitária e quase seca, passou a noite em perfeita tranquilidade. Os viajantes puderam usufruir um pouco de sono de que andavam necessitados. As emoções dos dias anteriores tinham-lhes deixado penosas recordações. De manhã, o céu retomou a sua lustrosa limpidez e o seu calor. O balão ergueu-se nos ares e, após várias tentativas malogradas, encontrou corrente, embora pouco rápida, que o levou para noroeste. Não estamos avançando mais, observou o doutor, e se não me engano realizamos metade da nossa viagem em cerca de 10 dias, mas na velocidade em que vamos necessitaremos meses para concluí-la. Isso é tanto mais desagradável quanto estamos ameaçados de ficar sem água. Havemos de encontrá-la, respondeu Dick. É impossível não descobrirmos algum rio, algum riacho, uma poça nesta enorme extensão de terra. Deus o queira. Não será o carregamento de Joe que atrasa nossa marcha? Kennedy falava assim para divertir-se com o excelente rapaz e fazia-o de tanto melhor vontade quanto ele mesmo experimentara, por instante, as alucinações de Joe. Como nada deixará transparecer, alardeava espírito forte, sempre sorridente. Pensava agora, não sem secretos terrores, nas vastas solidões do Saara, onde se passam semanas sem que as caravanas encontrem um poço onde matar a sede. Passou a observar com minuciosa atenção as mais insignificantes depressões do solo. Essas precauções e os últimos incidentes tinham sensivelmente modificado a disposição de espírito dos 3 viajantes, que falavam menos e se absorviam mais em seus próprios pensamentos. O bom Joe não era já o mesmo desde que seus olhos tinham mergulhado naquele oceano de ouro. Calava-se, olhando com avidez as pedras amontoadas no fundo da barca, então sem valor mas depois inapreciáveis. O aspecto daquela parte da África era realmente inquietador. O deserto ia surgindo pouco a pouco. Nenhuma aldeia mais, sequer uma reunião de cubatas. A vegetação tornava-se escassa, apenas algumas plantas definhadas como nos terrenos arenosos da Escócia, um começo de areias alvacentas e de pedras calcinadas, alguns lentiscos e moitas espinhosas. Em meio a essa esterilidade, a carcaça sedimentar do globo surgia em arestas de rochas vivas e cortantes. Aqueles sintomas de aridez davam que pensar ao Dr. Ferguson, mas agora não era possível recuar. Tinham de ir para diante e o doutor não desejava outra coisa. O que poderia desejar ainda era que uma tempestade o levasse para longe daquela região. E nem uma nuvem no céu. No fim do dia o Vitória não tinha progredido 50 quilômetros. Se ao menos não faltasse água. Mas restavam ao todo 15 litros. Ferguson separou 5 litros destinados a mitigar a sede ardente que um calor de 50 graus centígrados tornava intolerável. Restavam ainda 10 litros para alimentar o maçarico, que produziriam 17.000 litros de gás. Enquanto o maçarico gastava mais ou menos 300 litros por hora, tinham, portanto, pela frente, 54 horas de marcha. Todos os cálculos eram rigorosamente matemáticos. 54 horas. Disse ele aos companheiros. Ora, como eu estou bem decidido a não viajar de noite, com receio de que me escape algum regato, uma fonte ou uma poça, dispomos de 3 dias e meio de viagem, no decorrer dos quais precisamos encontrar água a qualquer preço. Julgo dever preveni-los desta grave situação, caros amigos, porque apenas reservei 5 litros para nossa sede e devemos sujeitar-nos a severo racionamento. Pois racione, respondeu o caçador, mas ainda não é caso para desesperar. Temos 3 dias à nossa frente? Justamente, meu caro Dick. Como nada adiantaríamos com lamentações, haverá tempo de tomar uma resolução durante esses 3 dias. O essencial é redobrarmos de vigilância. Na refeição da noite, a água foi rigorosamente distribuída. A quantidade de aguardente aumentou nos grogues, mas convinha desconfiar da bebida, mais própria a dar sede do que a matá-la. A barca pousou, à noite, em imenso platô que apresentava forma de depressão, a uma altura de 260 metros acima do nível do mar. Essa circunstância devolveu alguma esperança ao doutor, lembrando-lhe as presunções dos geógrafos acerca da existência de vasto lençol de água no centro da África. Se o lago existia, era indispensável alcançá-lo, mas nenhuma mudança se produzia no céu sereno. A noite tranquila,
a sua estrelada magnificência, sucederam o dia inalterável e os ardentes raios do sol. Logo aos primeiros alvores, a temperatura foi se fazendo escaldante. Às 5 horas da manhã, o doutor deu o sinal de partida e durante largo espaço de tempo o Vitória permaneceu sem movimento em atmosfera plúmbea. O doutor poderia escapar ao calor intenso, refugiando-se nas zonas superiores, mas seria preciso consumir maior quantidade de água, coisa impossível na ocasião. Contentou-se, pois, em manter o aeróstato a 30 metros do solo, sob leve corrente que o impelia para o horizonte ocidental. O almoço compôs-se de um pouco de carne seca e alguma conserva. Ao meio-dia, o Vitória escassamente percorrera alguns quilômetros. Não podemos andar mais depressa, esclareceu o doutor. Aqui não comandamos, obedecemos. Ah! Meu caro Samuel, acudiu o caçador, nesta ocasião um propulsor viria mesmo a propósito. Realmente, mas desde que ele não precisasse de água para pôr-se em movimento, porque, então, a situação seria a mesma. Aliás, até hoje não se inventou nada praticável. Os balões estão ainda no ponto em que se encontravam os navios antes da invenção do vapor. Foram precisos 6.000 anos para inventar as pás e as hélices, de modo que temos ainda muito que esperar. Maldito calor! Disse Joe, enxugando a testa molhada de suor. O solo, entretanto, ia se deprimindo cada vez mais. Se houvesse água, este calor nos prestaria certo serviço, porque dilataria o hidrogênio do aeróstato, podendo ser mais fraca a chama da serpentina. Mas também é verdade que se não estivéssemos à míngua de líquido não precisaríamos economizá-lo. Ah! Maldito selvagem que nos custou aquela preciosa caixa! Não se arrepende do que fez, Samuel? Não, Dick, visto que pudemos salvar aquele infeliz de morte horrível. Em todo caso, a água que jogamos fora bem útil nos seria nesta ocasião, seriam mais 12 ou 13 dias de marcha garantidos, com certeza o suficiente para atravessar este deserto. De qualquer modo já fizemos metade da viagem? Perguntou Joe. Como distância creio que sim, mas não como duração se o vento abandonar-nos. E a verdade é que ele está com tendência a diminuir. Vamos, meu amo, tornou Joe, não há razão para queixas. Até aqui temos-nos saído bem, e, seja como for, não consigo perder as esperanças, havemos de encontrar água, é o que lhe digo. O solo, entretanto, ia se deprimindo cada vez mais. As ondulações das montanhas auríferas vinham morrer na planície, como os derradeiros esforços de uma natureza exausta. As ervas esparsas substituíam as belas árvores do leste e algumas faixas de verdura ressequida lutavam ainda contra a invasão das areias. Os enormes pedregulhos caídos dos cimos distantes, e esmagados na queda, tinham se esboroado em seixos agudos que logo seriam saibro grosso e mais além poeira impalpável. Eis a África tal como a imaginava, Joe. Razão tinha eu para recomendar paciência. Então, meu amo, isto pelo menos é natural, calor e areia. Absurdo seria procurar outra coisa em semelhante terra. Eu nunca acreditei muito nos prados e florestas de que o senhor me falava, acrescentou ele. Era um contrassenso. Não valia a pena vir de tão longe para encontrar os mesmos campos de Inglaterra. Agora é que eu verdadeiramente me sinto na África e não me importo de lhe sofrer um pouco os inconvenientes. À tarde, o doutor verificou que o Vitória não progredira 30 quilômetros naquela jornada ardente. Treva abafada envolveu-os logo que o sol desapareceu no horizonte, que aparecia com nitidez de linha reta. O dia seguinte era quinta-feira, 1º de maio, mas os dias sucediam-se com desesperadora monotonia. Cada manhã era igual à manhã que a precedera, o meio-dia lançava em profusão os mesmos raios sempre inesgotáveis e a noite condensava em sua treva o calor esparso que o dia seguinte com toda a certeza transmitiria à noite seguinte. O vento, apenas perceptível, ia se tornando mais expiração do que sopro e podia-se pressentir o momento em que até esse mesmo hálito se extinguiria. O doutor reagia contra a tristeza daquela situação, conservando a calma e o sangue frio de um coração intrépido. De óculo em punho e esquadrinhando todos os pontos do horizonte, vendo decrescer insensivelmente as derradeiras colinas, apagar-se a última vegetação e surgir à sua frente a imensidade do deserto. A responsabilidade que lhe pesava afetava-o muito, embora não o deixasse transparecer. Tinha arrastado aqueles 2 homens, Dick e Joe,
ambos amigos, para tão longe, quase pela força da amizade ou do dever. Fizera bem? Não estaria tentando caminhos proibidos? Não andaria tentando, naquela viagem, transpor os limites do impossível? Não teria Deus reservado para séculos futuros o conhecimento do ingrato continente? Todas estas ideias, como sucede nas horas de desalento, se lhe multiplicavam na cabeça e por irresistível associação delas Samuel deixava-se arrastar para além da lógica e do raciocínio. Depois de haver analisado o que não deveria ter feito, perguntava-se o que deveria fazer agora. Seria impossível voltar atrás? Não existiriam correntes superiores que o levassem a regiões menos áridas? Conhecedor das terras por que já passará, ignorava as que estavam para vir e, como a consciência principiasse a falar-lhe alto, resolveu explicar-se francamente com os dois companheiros. Expôs-lhes a situação com clareza, mostrou-lhes o que fora feito e o que restava a fazer. A rigor, podia-se recuar ou pelo menos tentá-lo. Qual era a opinião deles? Eu não tenho outra opinião a não ser a de meu amo, respondeu Joe. O que ele enfrentar também eu poderei fazê-lo e até melhor. Para onde ele for, irei também. E você, Kennedy? Eu, meu caro Samuel, não sou o homem para desanimar. Ninguém conhecia melhor do que eu os perigos da empresa, mas resolvi ignorá-los inteiramente desde que o vi disposto a enfrentá-los. Pertenço-lhe, pois, de corpo e alma. Na presente situação acho que devemos perseverar e ir até ao fim, tanto mais que os perigos do regresso me não parecem muito menores. Portanto, avante, e pode contar conosco. Obrigado, meus dignos camaradas. Respondeu o doutor sinceramente comovido. Estava precisando dessas palavras encorajadoras. Mais uma vez, obrigado. E os três homens apertaram-se as mãos com amizade. Escutem-me, tornou Ferguson. De acordo com as minhas anotações, não estamos a mais de 500 quilômetros do Golfo de Guiné. O deserto não pode, pois, estender-se indefinidamente, visto a costa ser habitada e reconhecida a certa profundidade pela terra adentro. Se for necessário, dirigir-nos-emos para a costa, e é impossível que não encontremos algum oásis, algum poço onde renovemos a nossa provisão de água. O que nos falta é o vento e sem ele ficaremos em calma inócua no meio dos ares. Esperemos com resignação, volveu o caçador. E cada um deles ficou por sua vez a interrogar baldadamente o espaço durante aquele interminável dia, sem que nada surgisse capaz de alentar uma esperança. Os últimos acidentes do terreno desapareceram ao pôr do sol, cujos raios horizontais se estenderam em longas linhas ígneas por sobre aquela plana imensidade. Era o deserto. Os viajantes não haviam transposto sequer 25 quilômetros, tendo gasto, contudo, como no dia anterior, 5.000 litros de gás para alimentar o maçarico e 2 litros de água sobre 8 foram sacrificados para estancar a sede ardente. A noite decorreu tranquila, muito tranquila. O doutor não dormira.